por exemplo, você vai falar: Joãozinho, você vai estender os braços, sempre de uma forma divertida, tá, gente? Estou usando aqui para você apenas como explicação. Deixa eu ver se Joãozinho sabe estender os braços, assim, igual tia. Teste muito completo. Por isso que é importante assistir o vídeo até o final, né, gente? Tem o POP-TT, Protocolo de Observação Psicomotora. E aí, você conhece esse protocolo? Não? Ou conhece pouco? Não se preocupe, porque hoje eu vou descomplicar esse teste aqui para você. Vem comigo! Você conhece aquela criança que parece inteligente, mas na hora de escrever ninguém entendia nada, uma caligrafia ilegível, não parava na cadeira ou pulava linhas ao ler? Você sabia que isso não pode ser falta de atenção ou má vontade, mas pode ser um déficit psicomotor? É verdade. Isso porque o cérebro não aprende a ler do nada. Ele precisa de requisitos psicomotor bem consolidados. É por isso que muitos atrasos na alfabetização nascem da falta de consolidação psicomotora. Se você quer aprender a identificar exatamente em qual etapa do desenvolvimento seu paciente, aluno e até seu filho travou, não se preocupe que hoje eu vou te ajudar, viu? Seja na lateralidade, na praxia fina ou no esquema corporal, essa aula sobre o POP-TT vai transformar sua avaliação clínica ou sua observação. Vamos lá? Apenas pedir para uma criança tocar na ponta do nariz, no ouvido ou até recortar um círculo num papel pode revelar muita coisa, coisas até que em uma conversa a gente não descobre. E o POP-TT nos ajuda a identificar de muitas outras formas. Eu vou folhear ele para você entender como é que funciona esse protocolo. Sumário, prefácio. Inclusive, pessoal, tem algo que eu até grifei aqui no livro porque eu achei muito interessante. Grifei não, passei o marcador, né? Não faz mais sentido a realização de atividades motoras descontextualizadas e desmotivantes, uma vez que a emoção e a motivação tornam-se parte fundamental do processo cerebral, de registro e formação de conexões neurais. Aqui fala o que esse protocolo avalia, né? A coordenação motora global e fina, esquema corporal, lateralidade, estrutura temporoespacial, ritmo, equilíbrio, controle muscular, força e velocidade. E aí da página 17, que começa o protocolo de observação psicomotora. Então, esse protocolo é uma observação qualitativa, mas que sabemos que é muito importante. E integrando os achados da aplicação deste protocolo com outros testes, dá pra gente descobrir muitas dificuldades, gente, e até um transtorno do neurodesenvolvimento. Nessa página aqui, por exemplo, que é a página 23 do protocolo, que é a observação da imagem proprioceptiva, aqui está o objetivo, né? Que é o avaliado identificar o espaço extracorporal. E aqui fala o procedimento, que é nada mais, nada menos do que você tem que fazer, né? Então aqui explica que o avaliado deve ficar de pé, com os olhos fechados e braços estendidos lateralmente, né? Então o avaliado vai ficar assim, ó, braços estendidos e de olhos fechados, tá? E aí, aqui termina a instrução dizendo: usando a ponta do dedo indicador, tocar a ponta do próprio nariz ou a outra parte do rosto determinada antecipadamente, por exemplo, a orelha esquerda. Você vai falar: Joãozinho, você vai estender os braços sempre de uma forma divertida, tá, gente? Estou usando aqui para você apenas como explicação. Deixa eu ver se Joãozinho sabe estender os braços, assim, igual tia. Se Joãozinho consegue estender os braços, agora você vai fechar o olho. Aí Joãozinho vai fechar o olho. Ô Maria. E aí, agora você vai tocar com o seu dedo no seu nariz. O Joãozinho vai tocar com o seu dedo no seu nariz. E aí tem uma atividade também que você pode tocar no narizinho dele e ele nomear qual é essa parte do corpo aqui, né? Nesse caso, o nariz, tá? Aqui dão várias dicas de observação. Você pode complementar também com suas ideias para avaliação, tá bom? Porque é uma análise qualitativa, né?
Então, essa que é uma das atividades que você vai aplicar com ele, para você observar, que é a observação da imagem proprioceptiva, né? Isso aqui eu amo, gente. Integrando com outros testes, eu já descobri disgrafia com ele, que é o traçado no ar. O disgráfico, geralmente, ele não consegue fazer traçado no ar. Então, é muito bom esse teste para a gente observar a disgrafia também, tá? E aí é um teste muito completo, eu acho ele muito completo, né? Aqui a avaliação da praxia global, subir e descer escada, saltar sobre uma corda, isso tudo você tem que ter antes. A corda, um degrauzinho para substituir a escada, certo? Folha de papel para recorte, ó, vendo? Que é a observação da coordenação e preferência manual. Aqui a praxia fina, que é o aprendente ficar sentado na cadeira e apoiar os ombros na mesa. Você vai avaliar como é que ele sentou, se ele sentou retinho, se ele sentou torto, se ele conseguiu alinhar a posição dos pulsos, dos ombros, você vai avaliar isso também, tá? E aqui tem as orientações do encaminhamento para avaliação psicomotora, né? Considerações importantes. Na medida do possível, as observações devem ser realizadas em mais de uma sessão. No encaminhamento ao profissional psicomotricista, relacionar as dificuldades observadas durante a aplicação do POP-TT. Então, você vai mencionar as dificuldades dessa criança no seu relatório, encaminhar para a psicomotricista, para ela entender quais são as dificuldades da criança que você observou. Livre para o uso por psicopedagogas, neuropsicopedagogas também, tá? Você pode ficar tranquila. Porque, como a gente sabe, a dificuldade de escrita de uma criança pode estar relacionada ao POP-TT. E não somente dificuldades de escrita, tá? Dispraxia, TEA, transtorno do espectro autista, que tem alteração no tônus muscular, né? TDAH também. Então, é um teste que vai somar junto com nossas outras observações para um relatório de excelência, tá? E como eu gosto de apresentar para vocês uma forma mais fácil de aplicar os testes, né? Como uma correção automatizada também, eu tenho disponível aqui para você na descrição um guia, que é uma folha só, e nessa folha você vai saber tudo o que você tem que avaliar com essa criança. Como está distribuído aqui, às vezes a gente fica perdido, né? E eu acho um pouco antiético a gente ficar lá com a criança e ficar olhando o livro e pedindo para ela fazer, né? O correto é a gente ler esse livro várias vezes, principalmente a parte do protocolo, né? E aí você pode fazer a aquisição dessa folha que está disponível aqui na descrição para servir como um guia para você, tá? E tem também a tabela de correção automatizada, dividida por idade, tá? Por quê? Tem atividades aqui dentro do POP-TT que ela é dividida por idade. Tem certas atividades aqui, como você pode perceber, ó. Por isso que é importante assistir o vídeo até o final, né, gente? Tem gente que já deve ter saído do vídeo e vai perder a parte mais importante desse teste, né? Aqui mesmo no livro, ó, fala: a criança de 4 a 5 anos deve nomear 8 pontos táteis. Acima de 6 anos deve nomear 16 pontos táteis. Então é um protocolo que ele tem subdivisões. A depender da idade da criança, você não precisa aplicar determinada atividade. Sabe o Portage? O Portage também, as atividades são selecionadas de acordo com a idade da criança, não é? Então, o POP-TT é um pouco semelhante ao Portage. Então, para facilitar a sua vida, eu desenvolvi uma tabela de correção automatizada com gráfico para você mencionar no seu relatório. A tabela do IA, gente, está um sucesso. Temos também outras tabelas, né, que é a tabela de correção das escalas, mas essa tabela do POP-TT está tão perfeita que o melhor é que ela também possui as subdivisões, com o filtro das atividades que você tem que observar por idade. Deixa eu apresentar essa tabela de correção automatizada do POP-TT para você entender melhor. Apresento a vocês a tabela de correção automatizada do POP-TT. Essa tabela ela facilita muito a nossa vida porque ela é dividida por módulo. Aqui tem tudo que você tem que observar, tendo como base o próprio livro do POP-TT, que é este livro aqui, tá? Tudo que você tem que observar, por exemplo, uma criança de 4 a 5 anos, você vai observar tudo isso aqui. Inclusive, você pode imprimir somente essa página, levar para a clínica, levar para onde você vai
observar essa criança. E aqui você já tem o filtro de tudo que você tem que observar, tá? Inclusive, um exemplo, por exemplo, em esquema corporal, aqui agora a gente tem 5 observações, né? A gente vai ver, observar o desenho dessa criança, a imitação dessa criança, como é que está também, a propriocepção, ou seja, ele tocar no próprio nariz, tá? Ou então você tocar no nariz dessa criança também. Então aqui tem habilidades que você vai avaliar com exemplos também do lado para você aplicar, certo? Então você pode imprimir essa folha e aplicar na clínica. Depois que você aplicar, você vai voltar aqui e vai colocar sua nota, olha, imitar 4 posturas de braços demonstradas pelo avaliador. Aí você viu que essa criança teve muita dificuldade nas imitações, então você vai colocar nota 1. Então, assim você vai avaliando essa criança, né? Eu vou colocar aqui aleatoriamente para você ver como é que funciona essa tabela, gente. Essa tabela é sensacional. Além de facilitar a sua avaliação, ela vai facilitar também a sua correção. Por quê? Porque a gente também tem o gráfico dividido por habilidades avaliadas. Olha só que sensacional. Aqui também você pode mencionar no seu relatório, né? E você pode simplesmente, ó, copiar aqui o gráfico de desempenho, você copia, ó, selecionou, Ctrl C. Ctrl C. Assim que você clicou em Ctrl C, você abre o seu relatório. Meu relatório aqui já está aberto. Inclusive, gente, esse relatório aqui faz parte do combo de arquivos psicopedagógicos, tá? Vem o relatório, modelo de devolutiva, anamnese, e-book. É um e-book completo, como se fosse uma mentoria mesmo para você começar na prática clínica. Checklist do que observar. Clica aqui no link da descrição para você ver tudo que vai nesse combo, tá? Então, aqui está o meu relatório da minha avaliação, tá? Psicopedagógica. É aquele relatório que a gente mostra para os pais na devolutiva. Ele é totalmente personalizado, que você coloca sua logo, tá? Tem uma margenzinha que eu acho muito linda essa margem. Mas vamos para o foco da aula, né? Que é o POP-TT. Aqui você vai colocar, vamos supor, você está montando o seu relatório e você vai abrir uma avaliação do POP-TT, né? O anexo do POP-TT. Mencionei aqui o POP-TT, expliquei para que ele serve, o que ele avalia e vou colocar minha tabela do jeito que eu achar melhor. Ela é totalmente maleável, como eu falei. Coloca a tabela abaixo. Pronto. Aqui é como a gente pode, um exemplo de como mencionar o POP-TT no relatório, tá? Coloco aqui POP-TT, protocolo de avaliação psicomotora, observação psicomotora. Você vai colocar como está no livro, tá? Coloca um texto antes explicando o que esse protocolo avalia. Os resultados quantitativos obtidos por João encontram-se sumarizados a seguir. Ou você pode colocar assim também: João obteve os seguintes resultados. Você vai personalizar o seu relatório, deixa com a sua cara, do seu jeitinho, tá bom? E embaixo você vai colocar a tabela que você copiou lá da tabela automatizada, lembra do Excel agora, tá? E vai colar aqui com o desempenho do seu avaliado, ok? E embaixo você vai colocar seu texto com a sua observação qualitativa e uma observação também referente aos resultados da sua criança, do seu aprendente, certinho? Olha só como fica lindo, gente. Deixa muito mais profissional, além de ter uma estética muito bonita, dá uma estética muito bonita para o relatório, não é verdade? Então, é dessa forma que você menciona no seu relatório, ok? Voltando aqui agora para a nossa tabela, vou te apresentar o restante. Ó, aqui é o resultado, né? Precisa ter essa tabela aqui de apoio para emitir o nosso gráfico. Então, não precisa você mencionar essa tabela no seu relatório, tá? Somente o gráfico mesmo. Só se você quiser, ok? Aqui é o campo para observações clínicas. Por exemplo, você foi lá observar o seu aprendente e achou uma coisa interessante para colocar nesse campo. Aí você coloca aqui, certo?
Aqui é o gráfico de crianças de 6 a 7 anos. Aqui você também vai colocar os resultados da criança. Por exemplo, aqui no item 26, recorte em círculo. Recortar com tesoura folha com figura de círculo impresso. Uma criança de 6 a 7 anos vai recortar uma folha de um círculo. Já a criança de 4 a 5 anos vai recortar uma linha reta. Tá vendo? Ele é personalizado por idade. 8 a 12 anos, o que vai fazer agora? No mesmo item, ao 26, recortar o círculo impresso mantendo a absoluta posição no traço. Então, a depender da idade da criança, a sua observação é diferente como atividade que você vai aplicar também, certo? E aqui também vai gerar o gráfico de acordo com suas respostas, tá? E você vai imprimir isso aqui, ó. Você pode copiar e colar no Word, vai colar como imagem, possivelmente. Ou você vem aqui, imprimir, é uma criança de 6 a 7 anos que você vai observar. Seleciona a tabela de 6 a 7 anos, porque você já vai saber exatamente o que você vai avaliar na sua sessão, tá? E orientações e instruções também tem explicação dos itens das tabelas que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, se você achou que essa criança teve uma nota 4, é porque você viu que ela fez uma execução perfeita, rápida e sem hesitações. Nota 3 é porque você viu que essa criança fez uma execução correta, com ligeira hesitação ou um pequeno ajuste postural. Satisfatório, execução com imperfeições. E nota 1, você vai dar nota 1 quando a criança não executa, recusa ou tem grandes limitações motoras, tá? Aqui também tem os critérios de encaminhamento, caso o desempenho de cada criança, tá? E aqui a observação, né, que a estrutura do gráfico é automatizada para facilitar o seu trabalho, tá, gente? Então, para você adquirir essa tabela, é só clicar no link aqui na descrição deste vídeo. Você vai receber essa tabela. Você também vai receber um arquivo em Word, ok? Que vídeo completo, não é mesmo, gente? Já se inscreveu no canal? Se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, que são conteúdos de excelência e que vão te ajudar bastante. E você já percebeu que eu sou prática, direta ao ponto e sem enrolação, né? Então deixe o seu like aí para o YouTube entregar esses vídeos para outras profissionais também e ajudar elas, também pais, responsáveis e professores. Não se esqueça de deixar o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Eu vou amar saber, tá? Um beijo, sucesso em suas aplicações, Deus abençoe e até mais!